Faltam apenas 2 meses para que o Brasil assuma a presidência rotativa dos BRICS, missão que lhe será passada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eu pergunto, será que vão deixar escalar ainda mais essas tensões entre a Venezuela e o Brasil por causa justamente daquele veto que excluiu a Venezuela dos 13 novos membros associados? É porque entre as obrigações da presidência brasileira, chefiada agora pelo presidente Lula, será a de convocar a cúpula de chefe de Estado, que se realiza anualmente, no caso, na capital do país acolhedor, que seria o Brasil, que é o Brasil, Rio de Janeiro ou Brasília. E entre esses chefes de Estado não estão só os membros dos BRICS, porque estão também os membros não associados, entre os quais a Venezuela se inclui, porque na realidade a Rússia e a China têm naquele país o seu grande bastião na América do Sul. E aí vão excluir o Maduro dessa reunião, dessa grande cúpula. E o que dizer dos ministros, daquelas reuniões paralelas que ocorrem anualmente, patrocinada pelos BRICS, para debater assuntos setoriais, como a questão da tecnologia, da educação, da política externa, da agricultura, da questão alimentar. Mas, por enquanto, as coisas não estão muito bem, porque a Venezuela está chiando. Vejo aqui essa manchete do Globo. Em nova escalada da crise entre Brasil e Venezuela, Maduro convoca embaixador em Brasília. Governo venezuelano também chamou o encarregado de negócios do Brasil em Caracas para expressar mal-estar por declarações do assessor especial da presidência, Celso Amorim. E não ficou só aqui. Está muito ilustrativa essa reportagem aqui da jornalista Luciana Tadeu, correspondente da CNN Brasil em Buenos Aires. O que diz ela? O venezuelano chamou de grosseiras interferências as declarações de Celso Amorim sobre a situação política no país vizinho. O ex-chanceler reafirmou que Lula não reconhece a reeleição de Maduro e que o processo não foi transparente. Segundo Amorim, a Venezuela não cumpriu o prometido, já que não publicou as atas com os resultados detalhados da votação. E por isso, houve uma quebra de confiança. A relação entre Brasil e Venezuela degringolou desde as eleições em que Maduro foi declarado vencedor, em meio a denúncias de fraude e ampla rejeição da comunidade internacional. No comunicado divulgado nesta quarta-feira, o governo venezuelano afirma que Amorim tem se comportado como um mensageiro do imperialismo norte-americano e diz que o assessor do presidente Lula tem se dedicado a emitir juízos de valor sobre processos que correspondem somente aos venezuelanos. Num gesto de represália, Maduro convocou seu embaixador no Brasil para consultas. Além disso, também convocou o número 2 da Embaixada Brasileira em Caracas para repudiar as declarações de Amorim. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, afirmou que será apresentada uma moção para declarar Amorim persona não grata. Num comunicado, Rodrigues disse: ou ele nos respeita, ou faremos com que nos respeite. E aí é um exagero da parte do presidente do Parlamento Nacional, Jorge Rodrigues. De qualquer maneira, para quem conhece mais ou menos a situação política, tanto nacional quanto internacional, isso aqui é apenas uma guerra de palavras, uns acusando os outros. Mas chega a um ponto que, se não houver um certo equilíbrio num determinado momento, o que pode acontecer, é o Brasil ter uma presidência dos BRICS esvaziada? Ou será que o Brasil quer isso?
como demonstrou, aliás, não é, na representação que enviou a Rússia na cidade de Kazan, onde houve aquela última cúpula dos BRICS. Só foi o ministro do exterior, o chanceler Mauro Vieira, acompanhado daqueles seus embaixadores. Não foram ministros de educação, ministro da economia, ministro da agricultura, já que a prática é mandar grandes delegações justamente para entabularem negociações entre aqueles membros dos BRICS. Mas aí foi um momento, a gente compreende, um momento delicado de muita pressão contra o governo Lula e se entende. Mas a pergunta é justamente essa: será que isso vai continuar? O Brasil vai continuar escanteando a Venezuela? Inclusive porque a Venezuela é um aliado tradicional do Brasil, com quem tem grandes negócios. Aquela área ali de fronteira, por exemplo, o estado de Roraima, depende sua energia da energia venezuelana, que é estatal, lá da usina de Curi. Tem também o Monte de Roraima, um grande, que divide ali no estado de Roraima. Tem a questão Yanomami, que também divide, é partida ao meio entre os dois países. Finalmente, essa questão dos imigrantes venezuelanos, que também não é fácil. Mas a bruxa parece estar solta aqui nos arredores do Brasil. Veja aqui o que aconteceu ontem em Buenos Aires. O governo de Javier Milei derruba chanceler Diana Mondino após voto contra embargo a Cuba, ou seja, no caso a Argentina, ou a chanceler da Argentina, simplesmente acompanhou o voto de 183 países, de um total de 193 países que compõem a ONU. E o que diz essa resolução? Denuncia o embargo americano à ilha de Cuba, que já dura mais de 60 anos. Foi uma vitória de Cuba, a qual o Milei não aceita, não engole. E veja o que aconteceu, não foi só a demissão dessa chanceler, que era inclusive a interlocutora com o Brasil, porque o Milei sempre teve aquela linguagem agressiva em relação ao presidente Lula. E o que mais aconteceu? Foi realmente uma caça às bruxas. Como diz aqui esse material da Folha, o governo anunciou que chama de uma auditoria todos os profissionais da chancelaria para identificar promovedores de agendas inimigas da liberdade. É uma fiscalização do corpo de funcionários públicos nunca antes vista no período democrático. Ao longo dos últimos meses, Milei implementou um clima de caça às bruxas na chancelaria e, há poucos dias, enviou uma carta a todos os seus diplomatas cobrando alinhamento a seus ideais de liberdade entre aspas, claro, entre eles a oposição a tudo que tem relação com a Agenda 2030 da ONU. O clima interno era de tensão, agora escalado. A estratégia da diplomacia comandada pela chanceler cessante na ONU teria sido a de reunir apoio para quando precisasse de votos para reivindicar a soberania argentina pelas Ilhas Malvinas, dilema histórico de Buenos Aires, em Londres, relatou o jornal La Nación. Invariavelmente, o fim do embargo à ilha caribenha, Cuba no caso, recebe apoio de peso na ONU, com o Brasil sendo um dos países a puxar a agenda. Mas a cartela de política exterior de Javier Milei
atuar ao lado do regime comunista seria inadmissível. Mondino, a ex-chanceler agora, que foi substituída inclusive por um empresário que é embaixador da Argentina em Washington e que foi o grande mentor ali dessa condução, dessa unção do Milei, que acabou se tornando presidente eleito da Argentina e agora presidente efetivo há mais de 10 meses. Então, a ex-chanceler Diana Mondino é tirada do governo há poucos dias da cúpula do G20 no Rio de Janeiro e cerca de um mês antes de mais uma cúpula do Mercosul, esta em Montevidéu, no Uruguai. Ao primeiro evento, no caso aqui do Mercosul, causando surpresa, Milei disse que vai comparecer. Ao segundo, ainda não se sabe, que é outro evento importante que o Lula vai presidir, que é a reunião, a cúpula de chefes de Estado do G20, que inclui ali Estados Unidos, toda a Europa desenvolvida, Japão, e mais aqueles países integrantes do mundo emergente, como Brasil, México, Austrália, Turquia, Indonésia e muitos outros, completando aí 20 e tal o Clube dos 20, integrando o Clube dos 20. Mas aí eu ia falando do novo chanceler argentino. Quem é ele mesmo? É o Gerardo Wertheim, ou Wertheim, não é? Descendente de alemão. E quem é esse Gerardo? E justamente dizem que ele é o arquiteto, um homem muito ligado aos Estados Unidos, e foi o arquiteto de toda essa política que levou o Milei ao poder. Ele foi inicialmente enviado como representante do país na maior diplomático, que é justamente na capital dos Estados Unidos. E o que diz aqui essa notícia do UOL? Na quarta-feira, a Assembleia Geral da ONU instou os Estados Unidos a encerrarem o embargo comercial de longa data, mais de 60 anos, imposto contra Cuba, no momento em que a ilha caribenha sofre a pior crise econômica das últimas décadas, marcada pelo colapso da infraestrutura e pela escassez de produtos básicos. A resolução não vinculativa foi aprovada pelo voto de 187 países a favor e apenas 2 contra, os Estados Unidos e Israel. A Moldávia se absteve. O novo ministro de Relações Exteriores, o Gerardo Wertheim, é veterinário e conhecido empresário argentino que atuou como presidente do Comitê Olímpico Argentino. Mas aqui tem outro detalhe interessante que eu passei batido. De acordo com o canal de televisão Todo Notícias, Milei soube do voto a favor da suspensão do embargo contra Cuba por meio de uma ligação telefônica que recebeu de Wertheim, o Gerardo Wertheim, que acaba de ser nomeado o novo chanceler. Ele é embaixador dos Estados Unidos. Enquanto almoçava.